Testemunho CCB, a irmã que ouviu o cântico de anjos, uma libertação que veio no sono. O início de uma batalha invisível. A irmã Maria de Lourdes, conhecida carinhosamente como Lourdinha entre os irmãos da congregação cristã no Brasil, nunca imaginaria que sua vida tomaria um rumo tão sobrenatural naquela noite de outubro de 1998. Ela era uma mulher simples, dona de casa, mãe de 3 filhos e esposa de um irmão fiel que servia como diácono na igreja local. Sua rotina era marcada pelas orações matutinas, pelos cultos dominicais inesquecíveis e pelas reuniões de doutrina que alimentavam sua fé. Mas por trás daquele sorriso tranquilo, havia uma batalha que poucos conheciam. Há cerca de 2 anos, Lourdinha vinha sentindo um peso inexplicável sobre seu coração. Não era tristeza comum, nem cansaço físico, era algo mais profundo, como se uma sombra a acompanhasse em todos os momentos. Ela acordava à noite com um aperto no peito, como se mãos invisíveis a sufocassem. Sonhos perturbadores a assombravam, vozes sussurrando palavras que não conseguia entender, figuras escuras nos cantos do quarto, e uma sensação de que algo, ou alguém, a observava enquanto dormia. Irmã, você está bem? Você tem olheiras, parece que não dorme direito, perguntou-lhe a irmã Clara, uma amiga de longa data, após o culto de uma quarta-feira à noite. Lourdinha forçou um sorriso, enxugando uma lágrima que teimava em escapar. É só cansaço, irmã Clara. Os afazeres de casa, os meninos, mentiu, sabendo que não era apenas isso. Mas ela não queria preocupar ninguém. Afinal, na congregação, falava-se pouco sobre assombrações ou opressões. O ensino era claro. O Senhor é nosso refúgio, Ele nos livra de todo mal. Então, por que ela se sentia tão fraca? A oração que não encontrava resposta. As noites se tornaram um martírio. Lourdinha passava horas ajoelhada ao lado da cama, as mãos trêmulas segurando a Bíblia aberta nos Salmos. Deus, onde estás? Por que não me ouves? Sussurrava entre lágrimas. Seu marido, irmão João, percebia sua angústia, mas não sabia como ajudá-la. Minha esposa, nós vamos orar juntos. Deus não nos desampara, dizia ele, colocando as mãos sobre sua cabeça em súplica. E oravam. Oravam muito. Mas a opressão não cessava. Até que uma noite, depois de um culto especialmente unido, o irmão Paulo, um ancião sábio e cheio do espírito, aproximou-se dela com um olhar penetrante. Irmã Lourdinha, você precisa me contar o que está acontecendo. Não é só cansaço. Eu vejo uma luta espiritual em você, disse ele, com uma voz firme, mas cheia de compaixão. Ela hesitou. Falava-se tão pouco sobre essas coisas. Mas a dor era maior que o medo do julgamento. Irmão Paulo, eu não sei explicar. Sinto que algo me persegue. Às vezes, quando fecho os olhos, ouço risadas, e tenho medo de dormir, confessou, as palavras saindo em soluços. O ancião ouviu tudo em silêncio, depois fez um gesto para que se sentassem em um banco nos fundos do salão. Irmã, o inimigo não quer que você descanse, porque sabe que na fraqueza da carne, a fé pode vacilar. Mas Deus é maior. Você precisa jejuar e buscar a Deus com mais fervor. E nós, como igreja, vamos interceder por você, declarou, com uma autoridade que só vem daqueles que verdadeiramente conhecem as Escrituras. A noite que mudou tudo. Naquela semana, Lourdinha seguiu o conselho do irmão Paulo. Jejuou por 3 dias, bebendo apenas água e alimentando-se da palavra. Seu corpo fraquejava, mas seu espírito parecia mais alerta. Na noite do 3º dia, depois de um culto de oração onde muitos irmãos clamaram por sua libertação, ela foi para a cama com um sentimento estranho, uma mistura de medo e expectativa. Seu marido já dormia profundamente ao seu lado, mas ela permanecia acordada, os olhos fixos no teto escuro. De repente, um vento gelado atravessou o quarto, apesar das janelas estarem fechadas. Lourdinha sentou-se na cama, o coração acelerado. Não é possível, murmurou, puxando o cobertor até o queixo. Foi então que ouviu. Primeiro, um som distante, como um coro de vozes harmoniosas, vindo de algum lugar além das paredes. Não eram vozes humanas, eram doces, cristalinhas como sinos de prata tocando uma melodia que seu coração reconhecia, embora sua mente não soubesse de onde. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. As palavras ecoavam em um idioma que ela não falava, mas entendia perfeitamente. Lourdinha sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Aquilo não era um sonho. Ela estava acordada. E aquelas vozes eram anjos. De repente a pressão em seu peito, que a acompanhava há meses, começou a se dissipar. Era como se mãos invisíveis estivessem desatando nós em sua alma. Ela sentiu algo sair de dentro dela, não com dor, mas com um alívio tão profundo que quase a fez desmaiar. Aleluia!
Ela sussurrou, sem perceber que havia falado em voz alta. Seu marido acordou sobressaltado. Lourdinha, o que foi? Você está bem? Perguntou, acendendo a luz da cabeceira. Ela o olhou com olhos brilhantes, o rosto molhado, mas o coração leve como nunca antes. João, eu ouvi os anjos. Eles cantavam para mim. E eu estou livre. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, Lourdinha subiu ao púlpito pela primeira vez em sua vida. Não era costume das irmãs falarem em público na congregação, mas o irmão Paulo, após ouvi-la em particular, sentiu que Deus queria que aquele testemunho fosse compartilhado. Com as mãos trêmulas, mas a voz firme, ela começou. Irmãos, eu vim hoje dar glória a Deus por uma libertação que só Ele poderia operar. Há meses eu vivia em trevas, oprimida por algo que não conseguia nomear. Mas Deus, em sua misericórdia, não me deixou sozinha. Na noite de quinta-feira, enquanto eu orava em meu quarto, o Senhor enviou seus anjos para me libertar. Eu os ouvi cantando, irmãos. Era a voz do céu. Um murmúrio percorreu o salão. Muitas irmãs choravam. Alguns irmãos mais céticos trocavam olhares, mas a presença de Deus era tão tangível naquele momento que até os mais duros corações foram tocados. O irmão Paulo então levantou-se e confirmou. Irmãos, este é um sinal de que Deus está conosco. A irmã Lourdinha foi libertada não por suas forças, mas pela graça do Senhor. Que este testemunho nos lembre. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra as potestades do ar. E nosso Deus é maior. O coro de aleluia, que se seguiu foi tão forte que parecia abalar as paredes do templo. Os dias que se seguiram, uma vida transformada. Após aquele dia, Lourdinha nunca mais foi a mesma. O medo noturno desapareceu. Os sonhos perturbadores cessaram. E mais do que isso, ela passou a ter uma sensibilidade espiritual que antes não possuía. Irmã, como você soube que eram anjos? Perguntou-lhe a jovem irmã Ana, uma semana depois. Lourdinha sorriu, lembrando-se daquela noite. Filha, quando você ouve a voz do céu, você sabe. Não há dúvida. Era uma paz que este mundo não pode dar. E as palavras, elas penetravam minha alma, como se estivessem limpando tudo o que era sujo dentro de mim, respondeu, com os olhos distantes, como se revivesse o momento. Seu marido, irmão João, também notou a mudança. Minha esposa está mais leve. Até seu rosto mudou. É como se ela tivesse sido renovada, confessou a um amigo. E não era só impressão. Lourdinha começou a ter sonhos proféticos. Uma noite sonhou com uma irmã da congregação que estava doente, e no dia seguinte, soube que ela havia sido internada com urgência. Outra vez sonhou com um irmão que estava prestes a tomar uma decisão errada e ao compartilhar o sonho com o ancião, descobriu que era verdade. Deus está usando você, irmã, disse-lhe o irmão Paulo, após um desses relatos. Mas lembre-se, dom é responsabilidade. Ore para que o Senhor lhe dê discernimento. A provação que veio depois da vitória. No entanto, o inimigo não desiste facilmente de suas presas. 3 meses após sua libertação, Lourdinha começou a sentir novamente uma presença à noite. Não era tão forte quanto antes, mas estava lá, um murmúrio baixo como se algo tentasse voltar. Ela orou, jejuou novamente. Mas desta vez a opressão não passava. Até que em uma noite de vigília na igreja, enquanto os irmãos cantavam, "Quão grande és tu", ela sentiu uma mão pesada em seu ombro. Assustada, virou-se e viu nada. Mas a voz que sussurrou em seu ouvido era real. Você acha que escapou de mim? Lourdinha sentiu o sangue gelar. Mas desta vez ela não estava sozinha. Imediatamente o irmão Paulo, que estava ao seu lado, percebeu sua palidez. O que foi, irmã? Perguntou preocupado. Ela não teve coragem de contar na hora. Mas na manhã seguinte procurou em sua casa. Irmão Paulo, o demônio falou comigo ontem à noite, confessou, envergonhada. O ancião não se surpreendeu. Apenas assentiu, como se já esperasse por isso. Ele está tentando intimidá-la porque sabe que você agora é uma ameaça para ele. Mas lembre-se, o que está em vocês é maior do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Vamos orar. E oraram. Não uma oração rápida, mas uma batalha espiritual que durou horas. O irmão Paulo ungiu sua testa com óleo, como faziam os antigos servos de Deus, e declarou: em nome de Jesus, qualquer espírito de opressão que tente voltar, eu o amarro e o lanço no abismo. Esta irmã pertence a Cristo, e nenhum mal prevalecerá contra ela. Desta vez a libertação foi instantânea. Lourdinha sentiu como se uma corrente tivesse sido quebrada. E pela primeira vez ela falou para a voz das trevas: em nome de Jesus, saia da minha vida e nunca mais volte. Silêncio. Completo e definitivo. O legado de uma mulher que viu o invisível. Anos se passaram. Lourdinha tornou-se uma referência na congregação.
Não por querer, mas porque Deus a usava de maneiras extraordinárias. Muitas irmãs a procuravam para orar por elas e ela, humildemente, intercedia. Irmã, como eu faço para ouvir os anjos como você? Perguntou-lhe uma jovem certa vez. Lourdinha sorriu, pegando suas mãos. Minha filha, não é sobre ouvir anjos. É sobre ouvir a Deus. Se você buscar a Ele de todo o coração, Ele se revelará a você do jeito que Ele quiser. Às vezes é com uma paz, outras com uma palavra, outras com um cântico. Mas sempre é Ele. Sua história se espalhou por outras congregações. Alguns duvidavam. Outros, como o irmão Paulo, sabiam que era real. O diabo não brinca com quem não é dele. Se ele perseguiu tanto esta irmã, é porque ela era uma joia que ele queria roubar. Mas Deus a resgatou, costumava dizer. Hoje, aos 72 anos, Lourdinha ainda frequenta os cultos, agora como uma das matriarcas da igreja. Seus filhos servem ao Senhor, e seus netos crescem ouvindo a história de como a avó ouviu o cântico dos anjos. E quando lhe perguntam se ela ainda ouve aquelas vozes celestiais, ela responde com um sorriso sereno. Não com a mesma clareza de antes. Mas às vezes, quando oro bem fundo, sinto uma melodia no meu coração. E sei que eles ainda estão lá, cantando para a glória de Deus. Lições de uma batalha espiritual. A opressão muitas vezes vem disfarçada, não é sempre um ataque óbvio. Às vezes é um cansaço que não passa, um medo sem motivo, uma tristeza que não tem explicação. O inimigo gosta de agir nas sombras. 2. A igreja é um exército, não um clube social. Lourdinha só foi libertada quando os irmãos oraram por ela. Não podemos lutar sozinhos. 3. Deus usa o simples, ela não era pastora nem teóloga. Era uma dona de casa. Mas Deus escolheu ela para mostrar seu poder. 4. A vitória não é o fim da guerra. Mesmo depois de livre, Lourdinha foi tentada novamente. A diferença é que desta vez ela estava preparada. 5. Os anjos existem e agem, não os adoramos, não os invocamos. Mas a Bíblia diz que eles são ministros a nosso favor, Hebreus 1:14. E às vezes Deus permite que os ouvimos. Um convite à reflexão. Se você que lê esta história tem sentido uma luta que não consegue explicar, saiba, você não está sozinho. Deus vê, Deus ouve. E Ele tem anjos prontos para executar sua vontade. Talvez você não ouça um coro celestial como Lourdinha ouviu. Mas se buscar a Deus com sinceridade, Ele se revelará a você. Pode ser através de uma paz inesperada, de uma palavra na pregação, de um irmão que ora por você no momento certo. O importante é não desistir, porque no final, a vitória já está garantida. E um dia, quando estivermos no céu, todos ouviremos aquele cântico. Não mais como um sussurro na noite, mas como um coro triunfal diante do trono. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas e como voz de grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono. Apocalipse 14, 2, 3. Que Deus nos abençoe e nos guarde até aquele dia. Amém. Testemunho CCB. A irmã que ouviu o cântico de anjos libertação aconteceu no sono. Continuação com muito mais detalhes, diálogos e profundidade espiritual. O peso da batalha invisível. Os dias que se seguiram ao testemunho de Lourdinha na congregação foram marcados por uma mistura de espanto, dúvida e uma fé renovada entre os irmãos. Alguns, como a irmã Maria das Dores, uma senhora de cabelos brancos e mãos calejadas pelo trabalho na roça, não conseguiram conter as lágrimas ao ouvir o relato. Filha, eu também já senti coisas assim, sussurrou ela, apertando a mão de Lourdinha depois do culto. Mas nunca tive coragem de contar. O povo acha que a gente tá maluca. Outros, no entanto, olhavam com desconfiança. O irmão João Batista, um homem sério que trabalhava como mecânico e era conhecido por sua postura rígida nas doutrinas, cruzou os braços e franziu a testa. Irmã, o diabo também pode se disfarçar de anjo de luz. Como a gente tem certeza que não foi uma armadilha? Perguntou sem rodeios. A pergunta ecoou no salão e por um instante, só se ouviu o zumbido dos ventiladores de teto. Lourdinha baixou os olhos, mas não se abalou. Irmão João, eu também pensei nisso. Mas quando a gente ora, o Espírito Santo testifica. E ele me deu paz. Não foi medo, não foi confusão, foi uma certeza que só quem já sentiu sabe explicar. O irmão Assis, o pastor local, que até então ouvia em silêncio, assentiu. A irmã tem razão. A paz de Deus excede todo entendimento. E quando ele age, não há dúvida. Mas nem todos estavam convencidos. A irmã Rosa, uma jovem convertida há pouco tempo, cochichou para a amiga. Será que isso não é coisa da mente da pessoa? Tipo, sonho lúcido. Sua amiga, a irmã Cláudia, que era enfermeira e tinha um jeito mais prático de ver as coisas, respondeu, pode ser.
Mas e se não for? E se Deus realmente mandou anjos para ela? A gente não pode limitar Deus, Rosa. A vida depois do testemunho, entre olhares e orações. Os dias de Lourdinha passaram a ser diferentes. Antes ela era apenas mais uma irmã quieta, que chegava cedo para arrumar as cadeiras do salão e ajudava na cozinha nos dias de Santa Ceia. Agora, onde quer que ela fosse, os olhares a seguiam. Alguns, cheios de admiração, outros, de curiosidade mórbida. Irmã Lourdinha, você ainda ouve os cânticos? Perguntava a irmã Mirtes, uma criança de 8 anos, puxando sua saia depois do culto infantil. Lourdinha agachou-se para ficar na altura da menina e sorriu. Não, minha filha. Só naquela noite. Mas sabe o que eu ouço agora? O coração das pessoas batendo mais forte por Jesus. A menina fez uma careta, confundida. Mas como? Lourdinha riu. Porque quando a gente conta o que Deus faz, os outros ficam com vontade de buscar a Ele também. Mas nem tudo eram flores. Alguns irmãos mais antigos, acostumados com uma rotina de culto sem emocionalismos, começaram a murmurar. Antes a irmã nem falava no microfone. Agora todo mundo quer ouvir história de anjo, comentou o irmão Mário, um homem de poucas palavras, enquanto tomava seu café depois da reunião de oração. O pastor Assis, percebendo o clima, resolveu abordar o assunto no próximo culto. Irmãos, a palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores, Hebreus 1:14. Não é pecado crer que Deus pode usar eles para nos abençoar, mas também não podemos nos esquecer. A nossa fé não é baseada em experiências e sim na palavra. Se a irmã Lourdinha ouviu anjos, glória a Deus. Mas se não ouviu, também glória a Deus, porque Ele é soberano. As palavras do pastor acalmaram os ânimos, mas o assunto ainda rendia conversas nos corredores. Aprovação, quando a dúvida bate à porta. Uma semana depois do testemunho, Lourdinha começou a sentir um cansaço estranho. Não era físico, era como se uma nuvem pesada pairasse sobre ela. À noite, enquanto tentava dormir, ouvia sussurros que não vinham de lugar nenhum. Será que foi tudo imaginação? Será que você inventou isso para chamar atenção? Ela se sentou na cama, suando frio. Não, Senhor, eu não inventei nada. Orou em voz alta, como se precisasse convencer a si mesma. Mas a dúvida persistia. No dia seguinte, durante o culto de doutrina, enquanto o irmão Elias explicava sobre a armadura de Deus em Efésios 6, Lourdinha sentiu as lágrimas escorrerem. Se eu contei uma mentira, perdoa-me, Senhor, pensou, envergonhada. Mas então, como um raio, uma passagem veio à sua mente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Ela abriu os olhos e viu que o irmão Elias a observava. Algo errado, irmã? Perguntou ele, pausando a aula. Lourdinha engoliu em seco. Não, irmão. Só estava lembrando que Deus é fiel. O irmão Elias sorriu. Isso mesmo. Até quando a gente duvida, ele não duvida de nós. O sonho que confirmou tudo. Naquela noite, Lourdinha teve outro sonho. Desta vez, não eram anjos cantando, mas uma cena vívida. Ela estava em um campo aberto, e à sua frente, uma grande árvore com frutos dourados. Debaixo da árvore, um homem de vestes brancas escrevia algo em um livro. O que o senhor está escrevendo? Perguntou ela no sonho. O homem levantou os olhos. Seu rosto brilhava como o sol. Estou escrevendo os nomes daqueles que não negaram o meu nome, mesmo quando foram provados. Ele apontou para o livro, e Lourdinha viu seu nome ali, em letras de ouro. Mas eu duvidei, ela confessou, envergonhada. Filha, a dúvida é humana. A fé é divina. Você escolheu crer no final. Isso basta. Quando ela acordou, o quarto ainda estava escuro, mas seu coração ardia. Não foi imaginação. Não foi loucura. Foi Deus. Ela pegou sua Bíblia e leu Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O impacto na congregação, conversões e batalhas espirituais. O testemunho de Lourdinha começou a render frutos inesperados. A irmã Rosa, que antes duvidava, procurou o pastor Assis em lágrimas. Pastor, eu tive um sonho ruim essa noite. Sonhei que estava caindo num buraco e uma mão me segurou. Aí ouvi uma voz dizer, se você não crer, não será estabelecida. O pastor orou com ela e naquela mesma semana, Rosa entregou a vida de vez a Cristo. Mas nem tudo era vitória. O irmão Tiago, um jovem que havia se afastado da igreja por causa de vícios, apareceu no culto dominical visivelmente abalado. Irmãos, eu estava em casa ontem, e de repente comecei a ouvir vozes me xingando, dizendo para eu voltar pro mundo. Foi horrível. Contou tremendo. O pastor Assis não hesitou. Isso é batalha espiritual, irmão.
O inimigo não quer que você volte para Jesus. Mas hoje ele perdeu. A congregação se uniu em oração por Tiago, e após uma hora de clamor, o jovem desabou em prantos. Saiu. Eu sinto que saiu, gritou ele, enquanto os irmãos o abraçavam. Mais uma alma libertada. A visita inesperada, um anjo em forma de irmão. Uma tarde, enquanto Lourdinha varria o pátio da igreja, um homem alto de barba branca e olhos claros aproximou-se. Bom dia, irmã. Você é a Lourdinha, não é? Sim, irmão. E o senhor é? Sou o irmão Daniel. Vim de outra congregação, mas ouvi falar do seu testemunho. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando os anjos cantaram para você, você sentiu medo? Lourdinha parou de varrer e pensou. Não, irmão. Senti saudade. Como se eu já tivesse ouvido aquela música antes, mas tivesse esquecido. O irmão Daniel sorriu. É assim que é o céu, irmã. A gente esquece, mas quando Deus nos dá um vislumbre, a gente lembra que aquilo é nosso lar. Ele colocou a mão no ombro dela. Continue firme. O que você viveu não foi para você. Foi para fortalecer muitos. E então, tão rápido quanto chegou, ele se foi. Lourdinha ficou ali parada com a vassoura na mão. Esperava um pouco, murmurou. Mas quando olhou ao redor, não havia ninguém. Só o vento balançando as folhas das árvores. A lição final: a fé que vence o mundo. Nos meses que se seguiram, Lourdinha aprendeu que ter um testemunho poderoso não a tornava imune às lutas. Houve dias em que a tristeza voltava, dias em que a dúvida coçava sua mente como um espinho. Mas agora ela tinha uma certeza: Deus não a havia abandonado. Nunca havia. Uma noite, enquanto ela orava em seu quarto, lembrou-se das palavras do irmão Daniel. O que você viveu não foi para você. Então decidiu escrever tudo. Não para a glória própria, mas para que outros soubessem. Deus ainda fala. Deus ainda age. E os anjos ainda cantam para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E assim, entre lágrimas, orações e a rotina simples de uma irmã da CCB, arrumando cadeiras, ajudando na cozinha, cantando hinos no culto, Lourdinha continuou sua jornada. Não como uma mulher especial, mas como uma serva que, em meio à sua fraqueza, experimentou o poder de Deus. Porque no final, a maior lição não era sobre anjos ou cânticos celestiais. Era sobre confiar, mesmo quando tudo parece escuro. Era sobre persistir, mesmo quando a dúvida bate à porta. Era sobre saber que no meio da batalha, há um Deus que ouve, que vê e que no tempo certo age. E um dia, quando a última trombeta soar, não serão apenas Lourdinha ou alguns escolhidos que ouvirão o coro dos anjos. Seremos todos nós. E vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Apocalipse 5, 11 e 12. Até aquele dia permanecemos firmes. Amém.